Olá, meus irmãos, boa noite. Que a paz do Mestre Jesus esteja no coração de todos nós. Que Jesus possa nos iluminar nos estudos desta noite, que possamos fazer as reflexões necessárias, fortalecer a nossa fé, a nossa compreensão da vida e ter um enfrentamento melhor dos obstáculos que a vida nos impõe. Hoje é um dia muito especial, como vocês que estão aí acompanhando esses estudos sabem, nós estamos iniciando obra nova. Outro livro psicografado pelo Divaldo Pereira Franco, editado pelo espírito Joana de Ângeles. A obra, intitulada Tesouros Libertadores, vai tratar de assuntos que falam sobre os tesouros que são duradouros na vida de todos nós. Para vocês terem uma ideia, vou falar para vocês assim alguns títulos, são 30 lições que nós vamos ter, e Joana vai falar sobre esperança, sobre imortalidade, sobre o reino de Deus, vai falar sobre justiça, sobre amor, sobre harmonia na dor, vai falar sobre as tempestades da alma. Joana vai falar sobre fidelidade, sobre paz, sobre jovialidade, sobre as experiências de vida, sobre solidariedade, vai falar sobre a importância das escolhas, falar sobre a luz que deve brilhar em todos nós. Olha quanta coisa linda que Joana vai trazer para a gente nesta obra. E ela começa esta obra com a introdução, né, falando aqui sobre a que se propõe este livro. E esta introdução já é uma lição para todos nós. Então hoje, meus queridos irmãos, nós não vamos começar a lição 1, não. Nós vamos falar sobre a que essa obra se propõe, trazendo aqui alguns pontos muito importantes que a Joana de Ângeles nos adverte. Vocês vão ver o que nos aguarda nesse estudo, nessas reflexões importantes, né? Importante nesse processo todo que nós nos encontramos, meus irmãos, é ter esse cuidado conosco mesmo, é procurar fazer da nossa vida o melhor emprego dentro das coisas espirituais, fazer das nossas horas a oportunidade mais bem vivida, fazer das nossas situações o exercício para a nossa libertação espiritual. Então, quando a gente consegue entender a vida dentro desse contexto do espírito imortal, quando a gente consegue sentir essas mensagens consoladoras que chegam para nos fazer avançar com mais segurança, né, com mais confiança, a gente consegue ter mais cuidado com a gente, desde com o cuidado com o corpo físico, no campo da saúde, né, o corpo que é morada do espírito, e que a gente precisa cuidar, zelar, também da alma, que precisa dos seus alimentos, das suas reflexões. Nós não podemos passar pela vida sem reflexões. O tempo todo a gente tem que estar refletindo. E para refletir, a gente precisa ser mais ponderado nas nossas colocações, nas nossas atitudes, né? Contar 1, 2, 3, se precisar chegar a 10, a 20 ou a 100, para poder pensar melhor sobre as coisas e ter condições de tomar atitudes melhores, de fazer escolhas mais sensatas. Então, quando a gente pega uma obra como essa para a gente ler, a gente entende que o processo que está se fazendo junto de nós é o aconselhamento amoroso de um espírito como Joana de Ângeles, que quer ajudar a humanidade a avançar no progresso espiritual, que colabora com esse planeta nessa tarefa de amor e de mudança. Então, ouvir as mensagens da Joana com respeito, abrindo o coração para poder entender o que ela está colocando para nós,
É sentir que Joana está nesse momento em que a gente está lendo as mensagens, que Joana está dialogando conosco, falando aos nossos ouvidos, dizendo aos nossos corações o que nós precisamos pensar e retomar, né, como vivência. Então, na verdade, a tarefa da instituição do reino de Deus dentro de nós. Então, a gente precisa buscar aproveitar dessas lições. Então, esse é um convite carinhoso que eu faço a todos vocês, que a gente possa refletir sobre isso, que vocês, na medida do possível, possam adquirir a obra. O livro chama Tesouros Libertadores. Procurar esse livro para vocês acompanharem com a gente as lições. Aconselho vocês a fazerem a leitura prévia antes dos nossos estudos, antes de você assistir a essa gravação. Faz a leitura da lição, para depois você ouvir as considerações, depois volta a ler de novo, depois do estudo, porque aí a gente consegue pensar melhor sobre isso, não é? Então vamos começar aqui com a nossa parte. Joana começa dizendo assim, e olha que interessante isso, que quando e pensa bem, ela vai começar a fazer alguma colocação aqui bem importante, mas olha como que o nosso pensamento ele está condicionado ao materialismo. Quando a gente ouve a palavra tesouro, independente do que seja, a imagem que nos suscita ao cérebro é do ouro, da riqueza, dos grandes tesouros escondidos, né? Alguns até podem estar me ouvindo e falar, eu não, Kátia, muito bem, bacana, parabéns. Mas a grande maioria de nós sim, por quê? Porque a gente vem pensando nesse materialismo, sentindo esse materialismo. Então as nossas reações, né, o nosso cérebro, ele está decodificado dentro dessa nuance ainda do materialismo. Então é natural que dos nossos pensamentos surjam, né, que a gente evoque dentro de nós essas lembranças nossas mesmo, de vidas passadas, disso tudo. E aí Joana começa a falar aqui sobre isso. Tá bom? Vou tomar um bolinho de água, tô meio rouquinha hoje. Me perdoa aí, meus irmãos. Vamos lá, então. Me desculpe. Vamos lá, então. Sempre quando ocorre pensamento em torno dos tesouros terrestres, a imaginação desborda e passa a relacionar os valores que promovem os indivíduos às situações invejáveis da posse, da ostentação e da grandeza material. É o que ela está colocando aqui. O pensamento, quando você fala em tesouro, o pensamento busca isso. Aquilo que se destaca do ponto de vista material. Como se fosse essa a riqueza possível, como se fosse essa a riqueza palpável, né? A perceptível, a desejada. Olha como que ela começa isso. Nada obstante, à medida que o tempo passa, enquanto se avolumam os compromissos de negócios, recreações e jogos para novas conquistas, invariavelmente o tédio ou o estresse dominam os possuidores, que se fazem possuídos por tudo quanto julgam ter, e dão-se conta de que se encontram aprisionados na gaiola dourada da ilusão. Nesse momento, Joana está sendo assim muito clara com histórias da vida humana, da vida que muitos de nós conhecem ou pela mídia, né? Quando essa riqueza material, isso não está no entorno da nossa vida, dos nossos familiares, dos nossos amigos, né? Mas ele está destacado pela mídia, pela televisão, pela internet, e a gente acaba
por saber de histórias de pessoas mesmo que de grandes vultos financeiros foram acometidos pelo desejo de suicídio, se entregaram às drogas, se perderam nos excessos. E a Joana, ela vai colocar para nós, e isso é claro que a gente precisa entender, que na verdade esse tipo de situação acontece no âmago do ser, porque quando a gente busca a verdadeira felicidade nas coisas materiais, nós não vamos encontrar. Nós não vamos encontrar. Por mais que a riqueza, por mais que o poder, por mais que a ascensão, né, o destaque chame a atenção da maioria de nós, ainda muito materialistas, egoístas, que temos aí o olhar apenas para o nosso ego, por mais que isso nos suscite uma excitação, aí não está a verdadeira felicidade. Jesus nos disse que o reino de Deus seria implantado no coração do homem. E quando Jesus disse isso para nós, Jesus estava dizendo, meus irmãos, desses valores imortais que estão no âmago de cada um de nós. Então, vasculhar esse nosso íntimo de origem divina é que vai facultar para cada um de nós a libertação desses interesses ainda essencialmente materialistas e que nos escravizam. Então, Joana fala que, você veja bem, e a gente não vai longe disso não, você pega às vezes um artista que todo mundo venera, gosta, né? Eles reclamam de não ter paz, de não conseguir comer um cachorro quente na esquina da rua, de não conseguir passear com seus filhos numas férias de fim de ano sem ter alguém lá clicando, fotografando essa intimidade familiar. Quantos saem do Brasil para ir morar no exterior para a busca de algum sossego, ficam longe dos seus familiares, das pessoas que amam, e vai com a família central, esposa, marido, filhos, para outros países, para tentar ter um pouco de paz. Quantos são vítimas de assassinatos, de assaltos, por conta dessa riqueza toda? Então, Joana está colocando que, ao mesmo tempo que para o indivíduo, para a grande maioria de nós, atingir esse nível de aquisição física, né, material, suscita a ideia de paz, de tranquilidade, de alegria, ela na verdade aprisiona o ser em gaiolas de ilusão. Porque na verdade o tempo virá em que essas almas, como do indivíduo com menos poder aquisitivo na Terra tem, daquele que precisa viver do amparo do outro para ter um prato de comida todo dia, desse e daquele que está lá nos castelos, né, nas mansões. A diferença entre eles é só material, porque ambos terão o dia em que, dentro de si, o desejo de encontrar a paz, a alegria, valores que são imortais, vão surgir. E a busca desses valores está dentro de si, não fora, não fora. Então, aquele que consegue ali, precisa do indivíduo que lhe deu o prato de comida todo dia para se alimentar e daquele cujo dinheiro tá saindo para tudo quanto é lado, tanto um quanto o outro tem a mesma oportunidade de aprendizado, de crescimento e de autodescobrimento.
Então, Joana está colocando isso aqui para nós. Ela está começando a falar sobre o equívoco que nós temos, às vezes, quando a gente pensa nos tesouros. A gente sempre vai para os tesouros da vida material, que são totalmente passageiros e que não nos sustentam o ser imortal tão ávido de paz, de amor. Né? Olha que linda a mensagem de abertura dessa obra. E ela continua. Concomitante, experienciam necessidades profundas no âmago do ser, que as quinquilharias valiosas não conseguem atender e descobrem-se num grande vazio existencial. O que a gente estava terminando de falar aqui, né? E aí ela fala que na maioria dos casos, esse vazio, meus irmãos, ele traz um desassossego muito grande. Porque todos nós necessitamos de equilíbrio para seguir as nossas vidas, para tomar decisões, né? Para ser útil àqueles que nós amamos, para amparar aqueles que estão ao nosso lado, carentes de atenção, de afeto, aqueles com os quais nós assumimos o compromisso de servir, de ajudar, e não falo somente no seio familiar, não, porque a obra do Cristo, ela é única e é para todos, então nós somos chamados a servir aos nossos semelhantes de diversas formas. Mas para a gente servir, para a gente colaborar com a tarefa do cristianismo, na implantação da prática do amor entre os seres, nós precisamos estar bem. Ninguém que não esteja bem consigo mesmo não consegue fazer o bem. A gente só consegue dar, meus irmãos, do que a gente tem. Todas as nossas ações, todas as nossas decisões, todos os nossos pensamentos estão atrelados ao nosso jeito de ser, de pensar e de sentir a vida. Então, é construir dentro de nós valores de sustentação. É fincar as raízes do nosso coração no Cristo, para que a gente tenha a sustentação necessária para o enfrentamento dos nossos embates e poder ajudar os outros, porque qual o sentido da vida se não era ajudar a nós próprios e ao próximo? Então, quando o vazio existencial se estabelece por conta mesmo, isso vai nascer por conta desse nosso distanciamento do Cristo, isso é muito desgastante, rouba o nosso sossego, a nossa paz. E aí Joana coloca que já nesse emaranhado de confusão mental que o vazio existencial desenvolve, ainda há aqueles que procuram a solução disso nas drogas, que procuram a solução disso no suicídio. Ou seja, ainda escolhe um caminho de solução que não vai solucionar, que vai agravar mais ainda esse vazio, essa dor. Então, olha como que às vezes uma decisão ou uma situação que a gente tem que compartilhar na vida, como que ela pode ser determinante do nosso caminho. A escolha sempre vai estar em nossas mãos. A riqueza, ela não é um mal. Ela não é um mal. Ela existe porque ela pode produzir muito bem. E os espíritos encarnados numa encarnação de extrema riqueza, eles se desenvolvem muito pela cultura, pelo conhecimento, com uma pobreza, né, a escassez total, desperta na alma os sentimentos de gratidão,
de solicitude, de humildade. Olha como que são caminhos diversos, mas ambos com o mesmo fim, do melhoramento do ser. Então Joana continua assim. Quando adoecem, ou seja, né, você passa por essa história toda de vida, você vai construindo seus castelos que são destruídos por qualquer coisa, né? Porque eles não têm o valor moral da vida imortal. Ela diz, quando você passa aí, às vezes, a sua vida inteira, né? De gozo dessas coisas, desse distanciamento, ou mesmo nessa luta por se despertar para os valores imortais, e às vezes buscando ir nos caminhos errados, essa ausência daquilo que a gente às vezes percebe que carece, mas não consegue entender o que, e o Cristo nos fala, né, do seu valor, do quanto nós precisamos abrir espaço para Deus dentro do nosso coração. Então Joana vem e fala assim, quando adoecem essas pessoas e envelhecem, são atendidos pelos melhores facultativos que encontram. Porque o poder financeiro da riqueza vai dar isso. A pessoa vai para os melhores hospitais, se ela precisar sair até do país onde ela se encontra, ir para um outro país na busca de um profissional mais capacitado, de um recurso da ciência, né, de grande vulto. É claro que o material dá condições a isso. Aí ela vem. Quando adoecem e envelhecem, são atendidos pelos melhores facultativos que encontram. E apesar disso, olha aqui, e apesar disso, nem sempre têm solucionados os problemas que os aturdem, os transtornos em que se crucificam, cercados de muitos auxiliares e em tremenda solidão. Joana está tentando dizer para a gente assim, e ela está falando isso na introdução, gente, porque ela intitulou esse livro de Tesouros Libertadores. Ela vai trazer aqui aquele conjunto de temas e outros tantos que eu falei logo no início para vocês. Joana vai dizer para a gente assim, a busca dos tesouros da vida, a busca desenfreada do dinheiro, que às vezes nos impõe cargas imensas de trabalho. Quantos de nós não vê os filhos crescer, não conseguem um horário com os pais, não consegue cuidar da própria saúde, porque só faz trabalhar. Quantos de nós? Para poder aumentar o ganho financeiro, para poder dar condições de vida materiais melhor para a família. Quantos, né? E vale a pena colocar aqui, quando a gente fala isso, que nós realmente temos um dever com a família, com as pessoas que a gente ama, de cuidar do sustento dele, de dar o melhor para eles, a nível do que a gente possa ofertar. O que Joana está colocando aqui é que, às vezes, isso passa da medida, do bom senso, da lógica. Então, a gente fica roubando a nossa saúde também. Somos como suicidas inconscientes, porque a gente está se matando todo dia, com cargas absurdas de trabalho. Às vezes, para manter uma excitação material. É nesse aspecto que ela está colocando. E aí ela fala das grandes fortunas, cujo dinheiro pode proporcionar a atenção dos melhores médicos e da melhor equipe, mas mesmo assim, curada lá a questão física, a alma continua atordoada, porque ela está envolta de inúmeros
atendentes, né, cujo dinheiro paga para estar ali, mas não tem ao seu lado os verdadeiros amigos, não tem ao seu lado a família amorosa, que na grande maioria dos casos fica preocupado quando é que este vai falecer para poder dividir a fortuna. Olha como que isso é complicado do ponto de vista de um planeta como o nosso, de provas e de expiações, cujas coisas materiais ainda excitam tanto os nossos sentidos. Então é nesse aspecto que a Joana está falando. Ela de novo, ela volta a dizer, ela está sendo enfática quando ela diz assim, não é nos tesouros materiais que o ser imortal, criação divina, amparados por Jesus, há de encontrar a verdadeira paz e a alegria duradoura. Ela está sendo muito verdadeira conosco quando ela coloca isso. E ela continua, ela diz assim, raramente acreditam, com certeza, na imortalidade da alma. Vêm passar os anos turbulentos, as oportunidades brilhantes, avizinhar-se a morte, sem esperança de perpetuidade na glória que desfrutaram e mais angustiados passam os últimos momentos existenciais dominados pelo medo da fatalidade orgânica, ou seja, a desencarnação. Triste isso, né? Triste isso. Porque você passa uma vida inteira e você vê que você foi apenas um gerador de fortuna, com que você apenas gozou de um bem-estar material, mas não construiu nada de seu, de valores imortais, né? Ela diz assim, olha, esses tesouros ocupam espaço, sobrecarregam e ficam no mundo sob a direção de outras mentes, também ávidas de poder. Porque quando a morte chega, de nada disso a gente vai levar. Nada, a gente não leva nada disso, meus irmãos. A gente pensar nos processos reencarnatórios, quantas mansões nós já podemos ter deixado aí para trás em outras encarnações? Quantos de nós já nasceu aí no meio das favelas, na pobreza total, no campo, né, lutando ali com a roça, com a terra, para ter o que comer? Quantas vezes isso já aconteceu entre nós? Isso passa. Para que ficar aflito com essas questões? A gente precisa ter o bom senso da vida. Então, você trabalha na sua vida, você quer ter a sua casinha, é importante você ter um cantinho seu para morar. Ah, é difícil, Kátia, comprar, então vou entrar lá na Caixa Econômica Federal, vou pagar pela minha vida inteira uma casinha para mim, mas isso é bom, porque você tem aonde você botar a sua cabeça, num lugarzinho que é seu, que você sabe que ninguém vai te tirar ali enquanto você tiver vida nessa encarnação. Agora, para que precisa 3, 4, 5, 10, 15 casas? Essas coisas que Joana está falando. Né? Para que buscar criar às vezes mansões enormes para viver uma família tão pequena? É dessas coisas que Joana está colocando para nós. São escolhas que a gente tem que fazer. Ela continua. Há outros tesouros, aí ela vai começar a nos falar agora. Há outros tesouros que se constituem da cultura, do amor, dos sentimentos bem conduzidos, com ou sem o recurso da posse temporal, com ou sem o dinheiro, que não ocupam espaço e sempre acompanham seus possuidores durante o trajeto carnal e após o decesso tumular. Então, esses a gente consegue levar conosco. Então, Joana agora já começa a falar, mas existem outros tesouros. Então, não aquiete a tua alma, ela está falando pra gente assim, não aquiete, não se aquiete com coisas que são perecíveis, passageiras. Pense e busque a aquisição dos valores imortais do ser. Ela fala, nesse sentido, Jesus veio enriquecer a humanidade
com as pérolas raras do Sermão da Montanha, das bem-aventuranças, não é? Que deveriam ser as mais ambicionadas para a completude na existência corporal. As suas parábolas são gemas preciosas de luz inapagável, que iluminam interiormente e tornam-se estrelas sublimes na escuridão do percurso carnal. Os seus feitos são poderosos recursos que estão ao alcance de todos aqueles que tenham a coragem de segui-lo, esculpindo as suas lições no cerne do ser. Toda a sua jornada foi uma incomum distribuição de alegrias e de esperanças, em demonstrações de que o sentido real da vida é amar, desde que sem o amor não existe vida. O mais poderoso tesouro que se conhece é o amor, por libertar o espírito da ignorância e do primarismo, que possui a força de mover o mundo, por conseguir transformar os metais grosseiros de que se constitui, em decorrência do processo evolutivo, em maleáveis sentimentos de abnegação e de sacrifício. Os tesouros libertadores estão diante de todos, aguardando ser aplicados nos relacionamentos, utilizados na autotransformação, e se apresentam em incontáveis maneiras de os viver e possuir. Aí ela vem, o livro que hoje apresentamos ao nosso caro leitor é referto desses tesouros morais e espirituais, com possibilidades de facultar enriquecimento interior a todos aqueles que o lerem e se resolverem por vivenciar as lições que encerra. Embora não traga novidades, olha o que ela fala, dessas que agradam a imaginação das crianças feridas e que preferem, na idade adulta, continuar com lamentações na busca da compaixão, quando necessitam, na verdade, de amar, a fim de serem amadas, veste com roupagens novas as fortunas que permanecem no Evangelho, à espera de serem utilizadas com sabedoria para a conquista do reino dos céus. Salvador, 4 de outubro de 2014, Joana de Ângeles. Olha que lindo, e aí eu li para vocês aqui, sem pular nenhum parágrafo, essa parte final da obra, porque a Joana vai dizer para nós aqui, meus irmãos, desses verdadeiros tesouros, que é o que a gente deve buscar. O Evangelho, nas ações do Cristo, estão repletos dessas informações. Ela cita o Sermão da Montanha, ela cita as parábolas, ela fala do quanto Jesus disseminava alegria, esperança. Não é à toa que a multidão de aflitos o procurava, sedentos de uma palavra que eles sabiam que aquele ser era portador. O Cristo se destacava ante os demais pela luz que ele transmitia a todos aqueles que se achegavam, buscando dele a palavra de consolo, buscando dele o ensinamento, buscando dele a mensagem de esperança. E o Mestre Jesus, meus irmãos queridos, jamais deixou qualquer um daqueles que o procuraram sem uma resposta, sem um consolo.
Jesus nos disse que era para irmos até Ele do jeito que nós estávamos. Jesus falou que batêssemos a porta que Ele iria se abrir, trazendo para a gente a necessidade da busca interior. É preciso buscar. É preciso sair do estado de inércia que às vezes nós nos colocamos, de apenas usufruir das coisas que a vida material nos traz. A gente precisa transpor esse espaço que a gente se aconchega muito, porque muito viciosos que somos, o aconchego com as coisas materiais é muito fácil. É muito fácil. Você pega uma pessoa, por exemplo, meus irmãos, que sai da pobreza para a riqueza. Ela se adapta rapidamente. Porque a alma é tão materialista, quando de material chega em abundância, isso é regozijo para a alma ainda enferma. Então ela se sente bem no espaço dela, se encaixa direitinho. Agora faz o inverso. Pega uma pessoa que já teve muito financeiramente, materialmente dizendo, e traz essa pessoa pelos reveses da vida para a pobreza total. Olha o desatino, olha a inconformidade, a inaceitação, a inadaptabilidade desse ser a essa nova rotina. Porque vai exigir sacrifício, renúncia, nova conduta, e isso não se aconchega assim fácil, não. Porque tá no campo da escassez. Então, Joana está colocando aqui que para a gente entender desses tesouros libertadores que ela vai tratar para a gente aqui nessa obra, a gente precisa sentir o Cristo. A gente precisa buscar Jesus nas nossas reflexões. O Evangelho tem que ser livro nosso de cabeceira. A gente tem que ler o Evangelho todo dia. A gente tem que fazer o culto do Evangelho no lar, na nossa casa, uma vez por semana, gente. Escolher um horário. Deixar que Jesus entre na nossa casa, nesse horário, para estudar conosco. Abrir o nosso coração, as nossas portas, para que os benfeitores espirituais venham nos visitar. A gente precisa fazer isso. São pequenos gestos que farão diferença no nosso equilíbrio. Buscai e achareis é a medida certa que todos nós devemos visar. Buscar o Cristo com vontade, com intensidade, com humildade no coração, sabendo que a gente vai enfrentar as nossas dificuldades de adaptação, mas que esse buscar vai ser leve. Porque com o Cristo tudo se torna leve, tudo se torna mais fácil, tudo se torna mais possível. Então a gente, ao invés de pensar nos sacrifícios que teremos que fazer, precisamos pensar no regozijo das bem-aventuranças que seremos portadores. Isso é lindo demais, gente. Nossa, isso é bonito demais. Nós estamos começando um livro aqui assim, com um manancial de informação tão lindo, né? Somos muito gratos a Deus, gratos à nossa irmã Joana, esse espírito tão amoroso que nos ampara, grato ao irmão Divaldo que em algum momento da sua vida parou para nos trazer essas palavras pela psicografia. E a gente precisa ser grato na obra do bem, fazer o bem a todos aqueles que nos aguardam. Joana fala no último parágrafo aqui, olha, que apesar dela não trazer novidades, e olha a sutileza que ela coloca, dessas que agrada a imaginação das crianças feridas. Ela não está falando da criança em tenridade, não. Ela está falando da gente. Porque ela fala assim, ó, das crianças feridas e que preferem na idade adulta, continuar com lamentações na busca de compaixão. Ela está falando dessa infância moral, que nós ainda ficamos nos lamentos, né, nos lamentando de tudo, que a vida é difícil, que tinha que surgir alguma coisa que nos falasse ali
a imaginação, a utopia, como que nós somos dados a isso, né? Os contos de fadas, vamos dizer assim. Mas que depois continuamos na idade adulta, nas lamentações, no, no, na autoproteção, na vitimização, sempre dizendo, nos comportando carentes de compaixão alheia, como se as pessoas não nos entendessem, um comportamento da alma ainda imprevidente, né, descuidada. Então, Joana está falando aqui, né, a gente não vai achar nada nesse sentido para atender a essas necessidades frívolas da alma ainda tão infantil, por isso que ela usa o termo ali, crianças, né, mas que vem com uma roupagem de tesouro libertador, pautada na mensagem do Cristo e com imensa dose de esclarecimento e carinho. Já deu vontade da gente ler quase que o livro todo, né? Mas nós vamos um por um, tá bom? Deus abençoe vocês, uma semana de muita alegria, de muita serenidade, de muita paz. Semana que vem a gente começa a lição de número 1, tá? Eu vou até falar o título dela para vocês saberem. A lição de número 1 será Renovadas Esperanças. Olha que título lindo. Muita paz, meus irmãos. Que Jesus os abençoe.